Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos do grupo 5 do Trabalho de Língua Portuguesa e hoje vamos falar um pouco sobre o livro O Homem que Calculava. Meu nome é Lucas e eu tô aqui com o Murilo, Opa pessoal, tudo bem? com o Gui, Oi, pessoal, tudo bem? com o Davi E aí, gente, beleza? e, por fim, com o Natan. Opa, rapaziada, como vocês estão? E para começar o nosso podcast, eu vou começar com a seguinte pergunta: qual parte do livro vocês mais gostaram? Uma das partes que mais me chamou minha atenção, que eu gostei assim, foi o final, lá pro final do livro, quando o Beremiz Samir ele foi desafiado pelos sete ulemás, lá na corte do rei, a cumprir sete provas. Dentre elas, uma que tinha que falar sobre todas as letras do Alcorão, e uma que tinha que falar sobre uma lenda, ele tinha que descrever uma lenda em que haja divisão 3x3 e 3x2. Sim. Essa parte me chamou a atenção porque foram sete provas e eram muito difíceis, mas ele conseguiu resolver com facilidade em pouco tempo, pensando. E ele surpreendeu todos de lá e conseguiu vencer eles. Só que uma das partes que a gente pode aprender como uma lição, né, que também não só nesse trecho, mas basicamente no livro inteiro, é que quando ele ganhou, o rei ele deu uma forma de recompensa para ele, deu algumas escolhas, como uma província que ele poderia governar, um palácio no nome dele, ou 20 mil dinares de ouro, mas ele preferiu apenas casar com Telassim, que era filha do Sheik Lezid. E a princípio chamaram ele de louco, porque era uma resposta que ninguém esperava ouvir, mas após alguns minutos de discussão, o rei e o sheik chegaram a um acordo e decidiram aceitar a proposta do Beremiz. E no final do livro, depois deles ter casaram, fala que a Telassim era cristã antes mesmo do casamento. Isso fez com que eles fossem a Constantinopla, onde o Beremiz ele fez questão de ser benzido por um padre que sabia sobre as leis de Euclides. Antes disso, os mongóis tinham invadido o Bagdá e matado o rei e o sheik, pai de Telassim. Mas felizmente os dois não estavam em Bagdá e, portanto, não foram mortos. Essa parte me chamou a atenção por esses motivos e também que esse final mostra que não é necessário uma vida cheia de riquezas, com muitos bens materiais, para que você possa ter felicidade. A felicidade está na simplicidade das coisas. Esse foi um ponto que chamou minha atenção. Mano, se eu fosse o Beremiz, eu escolhi o palácio, mano. Pô, o cara podia virar o cara podia virar rico, velho. Você é louco. É muito importante o ponto que os dois chegaram, mas eu queria comentar sobre também. Porém, antes, o Natan ou o Gui quer comentar alguma coisa ou por enquanto nada? Além do que o Davi falou, né? Eu queria comentar sobre também um pouco sobre do livro, sobre o Beremiz Homem Calculava, que ele faz uma viagem para Bagdá, e nessa viagem ele encontra novas pessoas e novos lugares. E além disso, conforme vai passando pelos lugares, ele vai ele vai ajudando pessoas com cálculos matemáticos, conforme ele vai viajando, né? E um desses cálculos que me chamou muita atenção foi um que é chamado de os quatro quatros, que nós podemos formar um número qualquer empregando quatro quatros. Por exemplo, podemos formar zero quando passemos o número um, esse que é a forma mais cômoda. 44 dividido por 4, que é igual a 1. Aí tem o de 2, pode ser 4 dividido por 4, mais 4 dividido por 4 seria 2. E tem outro exemplo que eu também me chamou a atenção, que é o do 10, né? Aqui.
que é 44 menos 4 dividido por 4, que é igual a 10. Além disso, o livro me chama, o livro e essa parte que me chama muita atenção, porque a gente pode aprender novos cálculos e novas formas de aprender, não só como fórmulas, outros tipos de, de ensinos, mas o que é mais importante, que o livro mais ensina pra gente, é que o ensino não é mais fórmulas, você aprendendo, aprendizado, ele ajuda mais no dia a dia do que só decorando fórmulas. Isso eu achei muito importante no livro. Entendi. Muito interessante seu ponto também. Já já eu comento sobre. Mas, ô Gui, você quer adicionar mais alguma coisa? Ou alguém quer falar? Ou... Eu gostaria de adicionar que o homem que calculava ao longo do livro, ele vai ajudando várias pessoas em fazer cálculos e para diversas outras coisas. Ele mostra, como no final, como o Davi falou, que ele, ao invés de escolher o palácio ou o dinheiro, ele preferiu pedir a mão da filha do rei em casamento. Isso mostra Sim, que, sim. tipo, não precisa de tanta coisa rica para ser bom. Em continuação ao que o Nathan falou, eu também me identifiquei um pouco, não só com o trecho que ele citou, mas também com várias soluções apresentadas pelo homem que calculava, várias cálculos que ele fez, que além dele ter o conhecimento muito vasto na área de matemática, da ciência matemática, além de saber contar com facilidade e muita rapidez, determinados objetos em uma quantidade muito elevada, ele consegue solucionar problemas que parecem impossíveis em questão de poucos minutos e problemas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por mais que muita gente que não gosta da matemática, ela é realmente crucial nas nossas vidas. Há determinados casos, por exemplo, que a gente tem que utilizar nem que for o básico do básico da matemática. E algumas metodologias que ele apresenta facilita muito na nossa vida na hora de realizar esses tipos de cálculos. Sim, muito importante isso que você e que o Nathan falaram também. Daí agora só uma coisa que eu queria falar desde o começo, que é só para, de uma forma geral, assim, concluir tudo que vocês falaram. Que o homem, esse livro, O Homem que Calculava, ele é o, tipo, ele ensina várias coisas pra gente. Não só os cálculos, né, as fórmulas, como também ele nos ensina que, tipo, não só as coisas financeiras são importantes para a gente ser feliz. Ele nos ensina que apenas com coisas simples ou com coisas que, tipo, não são financeiras, mas com sentimento, a gente já pode ser feliz do mesmo jeito. E isso a gente tem que levar para o resto da nossa vida. Então, esse livro é muito bom por conta disso também. Em continuidade do que vocês falaram, o Beremiz, ele também ensina não só a felicidade nas coisas simples e a ganância por dinheiro, mas também a humildade. Por mais sábio que ele fosse, ele ainda assim se intitula como um homem comum, que não representa tanta sabedoria. E muitos falam que ele é muito sábio, que elogiam ele até demais, e ele sempre mantém a humildade, dizendo que não merece tal dignidade. Sim, muito bom também essa parte que você adicionou. E mais alguém quer adicionar alguma coisa? Só que a única coisa que eu queria adicionar, que eu vou deixar claro, que um dos personagens que me chamou mais atenção nesse livro foi tanto o Malbatarran quanto o Beremiz, né, que é o homem que eu calculava. Porque ele é subestimado, na verdade, por todos. Porque ninguém espera que ele ia resolver todos os cálculos, assim, ao longo da história. Porque esses casos aí são coisas muito difíceis. E o que ele aprendeu, né, consegue ajudar todos na história, né, por causa dos cálculos dele, que ele é muito bom nisso. E além disso, a parte do Malbatarran, que ele que é o narrador da história, eu acho ele é muito bom no meio da história, porque ele narra a história ao longo da história do Beremis, que é o homem que calculava, e
além disso, ele participa da história junto com o Homem Incalculável. Ele conta a história dele. Então, isso pra mim esses dois personagens pra mim são os principais da história que sem eles não teria história. Então, o mais impressionante desse livro, né, é como o homem que calculava, ele realizava as contas, porque, tipo, ele é muito rápido nisso. E isso é surpreendente. Esse livro, né, a gente já falou sobre isso, que ele ensina várias coisas, e o Homem que Calculava, ele mostra que, tipo, ele é uma pessoa muito boa vários quesitos, né? Ele é muito bom de calcular, claro, e ele também é uma pessoa muito boa, porque ele não pensa só na questão financeira. E então, acho que todo mundo já conseguiu compreender também que todo mundo teve uma visão geral muito parecida, né? Que a gente já falou aqui. E, bom, eu acho que todo mundo já falou o que precisava, o que a gente precisava, os pontos mais importantes, né? Eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Podemos. Podemos, Podemos. podemos. Então tá, Podemos sim. então uma boa noite a todos e a gente se vê depois. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Boa noite pra Bom dia para todos. todos. Muito obrigado por assistir essa Obrigado por apresentação, assistir viu? nosso podcast. É isso, valeu. Valeu. Falou.